Muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana, sexta-feira, véspera de Vuelta à Espanha, 90 anos da prova espanhola, 80ª edição, e eu tô aqui mais uma vez com os nossos queridos, eu sou o Leandro Bittar, junto com a Ana Lídia Borba e o Nicolas Sessler, para trazer aquele pitaco, o último pitaco, para quem quiser acompanhar essas 3 voltas, as 3 semanas de volta. E eu queria logo passar a palavra aqui para ouvir um pouco da expectativa, porque a gente tem o fato de ser a terceira semana, a terceira grande volta da temporada. Tô errando pra caramba nesse começo, hein? Ela sempre traz também um pouco do cansaço. Muita gente já de contrato com outra equipe pro ano que vem, muita gente já com a cabeça em outro lugar e muita gente querendo salvar o ano. É o caso até do principal favorito, Jonas Vingegaard da Visma Lease a Bike. Mas e aí, Ana Lídia, numa escala aí de vontade, de tesão e de alegria para acompanhar essa terceira grande masculina do ano, como é que você encara a Volta à Espanha 2025? A Volta é um bom jeito da gente escapar daquela abstinência pós-Tour de France, né? Que a gente fica naquela tristeza, aquele marasmo. Então, é bom que dá mais uma animadinha. Eu admito que eu também adoro clássica, né? Então, eu já estou mais de olho no Campeonato Mundial em setembro, já estou começando a olhar preview e pensando muito em Campeonato Mundial. E a Volta vai para manter o ânimo em alta. A parte boa é que a gente tem umas disputas um pouco mais imprevisíveis aí do que a gente teve no Tour de France, né? Então, vai ser um bom jeito de manter o inverno quente aqui no Brasil. E você, Nico? Fala, galera. Fala, pessoal. Cara, a Volta para mim eu já sou suspeito, né, Ana? Porque como eu moro aqui, eu conheço todas as etapas, conheço um montão do pelotão, de amigos que correm e tenho muita proximidade com o país. Eu adoro acompanhar e fala-se muito, né? Afinal de contas, é no quintal de casa, vira e mexe tem etapa que eu vou assistir e tá aqui do lado. E eu gosto da Volta, né? Como isso ficou claro. Mas eu acho que é uma prova muito divertida de assistir pelo perfil geográfico da Espanha em geral, né? Que é um terreno mais ondulado e tem muito sobe e desce. A organização da Volta adora jogar etapas um pouco mais curtas do que a gente vê, por exemplo, no Giro de Itália e no Tour, mas muito explosivas, né? Com chegadas aí, que eles chamam de aí, pequenas armadilhas, sempre jogam assim, dão uma pimentada, jogando uma etapa ou outra que nunca foi feito, ou fazia muito tempo que não faziam, uma estradinha apertada aqui, uma estradinha apertada ali, e isso dá uma dinâmica legal à competição. Soma-se ao fato que, como vocês bem comentaram, já mês de agosto, setembro, outubro, já é um pouco aí bacia das almas mortas no pelotão profissional, no sentido de que tua motivação depende. Se você já tem o contrato assinado, muitos já não querem nem saber de andar de bicicleta, né? E já estão pensando no ano seguinte. Os que ainda precisam de contrato, esses sim, estão com fome, vão com sede e querem demonstrar, precisam demonstrar. E depois você tem aqueles que vêm para ganhar com objetivo e querem performar como for. Então você soma todos esses fatores e eu acho que é sempre uma prova legal, dinâmica, imprevisível, no sentido que sempre dá uma zebra, parece um ponto meio fora da curva. Ano passado a gente viu o Ben O'Connor, por exemplo, que acabou até chegando no pódio no final e ficou muitos dias de líder e joga aí toda essa incerteza. No outro ano, como esqueceu o ano que a Visma dominou, e o Sepp Kuss acabou ganhando, né, de uma maneira também inusitada. Então, eu acho uma prova muito legal, paisagens bonitas, boa dinâmica e costuma guardar bastante suspense. Tem até uns ciclistas que gostam de tomar um goró na Volta, né, Nicolas? Tem um histórico aí de ciclistas que já estão tão relax, tá tão divertido, que até acabam curtindo um pouco mais ali as baladas que diga Entschleck, né, e seus companheiros de equipe, né, nos anos 10. Volta à Espanha, 3.151 quilômetros, como o Nicolas falou, 5 etapas de alta montanha, 6 de média montanha, 3 etapas hills, né, de acidentadas, não é nem montanha nem plana, 4 planas com final em subida em uma delas e ao todo 11 chegadas ao alto. A Volta sabe que ela é uma prova um pouco mais descontraída para todo mundo e ela joga um pouco esse jogo. Eu vi até uma informação que complementou aqui pouco antes de entrar, falando que mais de 10 etapas vão ter 3.000 metros de altimetria acumulada. O que me chama a atenção é que só 2 vão ter mais de 4.000 e 4.200. Então é uma altimetria
que apimenta, mas também não exige demais dos ciclistas, no sentido, não são aquelas etapas colossais que a gente tem no Giro com 5.000, né, no próprio Tour de France também. Então é de fato um equilíbrio entre o desgaste e também a intensidade, a dinâmica da prova, que torna ela muito legal. 53 mil metros de altimetria acumulada. No fim das contas, vai ser a grande volta com mais subida do ano, mais do que o Giro, significativamente mais do que o Tour de France. É uma bolha, né? Uma forma de competir bem peculiar que a Vuelta vem assumindo nos últimos anos. Lembrando que ela tem hoje metade da sua, talvez até mais, né? O Nicolas pode trazer do seu controle nas mãos da ASO, que é o mesmo organizador do Tour de France, né? E a Unipublic, que era a gestora anterior, agora divide um pouco essa responsabilidade, então acaba que se torna uma prova muito mais casada com as intenções, né, do calendário ASO, que inclui aí o Tour de France principalmente. A gente está falando das etapas ainda, duas cronos, uma crono por equipes logo na primeira semana e uma crono individual lá na última semana, uma das 4 últimas etapas, ao todo 51 km de contrarrelógio, o que também é algo bastante peculiar, porque deixa aberta a disputa, né, para os escaladores, não é uma prova que intimida. Aliás, se a gente for pegar alguém que se intimidou e que correu da Vuelta, são os velocistas puros, só aqueles que não conseguiram realmente fugir, que vão largar aqui nessa última da grande volta do ano. Curiosamente, olha só que poético. Terceira grande volta, né? A primeira é na Itália, a segunda é na França, a terceira é na Espanha. A Vuelta à Espanha esse ano começa na Itália, passa pela França e só então desemboca na Espanha. Ô Nicolas, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa configuração do percurso, né, da parte mais regional ou cultural, né, das etapas, porque ficou uma prova muito ao norte da Espanha, que contempla poucos estados, né, poucas regiões espanholas, ao mesmo tempo bastante do que tem de mais tradicional do ciclismo espanhol, né? Eu queria ouvir você, que é quase um cidadão espanhol, para comentar um pouco dessa seleção, desse traçado da Volta esse ano. Sim. Como você mencionou, a Volta esse ano, ela inicia-se na Itália, no norte da Itália. Depois, são 3 etapas em terreno em solo italiano. Entra uma etapa na França, né? Eles fazem a transição. Isso tudo indo ali pelo norte ainda, né? Norte entrando na França. E depois eles descem já para a 5ª etapa, efetivamente, que é a etapa do contrarrelógio por equipes, em Figueres, na Catalunha. Eles já entram ali pelo norte da Espanha, junto à divisa com a França, e começa uma série de etapas que vem passando da Catalunha, entra um pouquinho em Andorra, né? A gente tem uma chegada em Andorra na etapa 6, e também depois saída de Andorra. Andorra, que é um país, né? Muita gente não sabe disso. Andorra não é um estado, é um país muito pequenininho que fica ali entre a França e a Espanha, mas está ali em território quase... Muita gente acaba confundindo porque pensa que é parte da Espanha. Falam espanhol, falam catalão também, e uma região de muita montanha. E também país que muitos ciclistas, curiosamente, residem ali, assim como o Mônaco, por exemplo, é famoso, principalmente pelo tema fiscal. É um país que fica aí numa zona, meio cinzenta, vamos falar, não é um paraíso fiscal, mas é quase. Então, muitos ciclistas acabam optando por residir ali, pelas condições de treino são muito boas, e obviamente porque o bolso deles agradece na hora de pagar os impostos. Seguindo com geografia local, a prova depois vai decorrendo toda realmente pelo norte da Espanha, né? Então, se a gente pensar no mapa, se a gente tivesse o mapa da Espanha, ela começa lá no canto direito do mapa, que é Catalunha e Andorra, e depois ela vem entrando pelo todo o centro-norte, até acabar lá na ponta esquerda e depois voltar um pouco ali para Madrid. Então, depois ela passa com etapas ali pela zona de Aragão, né, que é já a segunda chegada ao alto na etapa 7, em Huesca. Depois entra com outra etapa de sprint em Saragoça, e depois vai descendo, cruzando toda a Espanha ali, passando por País Basco, Astúrias, Cantábria, terminando com algumas etapas em Galícia ali ao longo da segunda e terceira semana, e acabando em algumas chegadas bem típicas na região de Madrid, próximo à capital, né, onde você tem as últimas etapas ali
subindo Navacerrada, né, a Bola do Mundo, que é uma subida também mítica, muito conhecida na região de Madrid, e a chegada à última etapa, assim como o Tour faz em Paris. Este ano a Volta à Espanha acaba com a chegada tradicional na capital, em Madrid. Falando de geografia e de estilo das etapas, é um pouco o que a gente já comentou. Muitas chegadinhas ao alto, todo esse perfil, né, até pelo perfil geográfico da Espanha. Por que não atrai tantos sprinters? Porque o terreno espanhol, você pega, por exemplo, as próprias etapas planas, né? Vamos pensar, olhando aqui, obviamente, etapa com menos acúmulo de subida. Obviamente, a última etapa em Madrid, porque eles ficam no centro, na capital ali, rodando na avenida plana, e somam 830 metros. Mas, tirando essa, você pega a etapa com menos subida, vai ser a primeira, com 1.293 de acúmulo, que realmente não é muito, mas já é alguma coisa. E não é nem em território espanhol, né? Em território italiano. E depois você pega outras etapas consideradas planas, você ainda vai chegar perto de 2.000 metros de acúmulo, né? Que é subida, para quem acompanha e sabe mais ou menos. Porque o próprio terreno espanhol é o tempo todo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e tem esse perfil. Outro ponto que a organização, né, você comentou, a Unipublic, é parte da ASO. Isso é claro, né? Seria como que um braço da empresa, e é o braço que organiza a Volta à Espanha, assim como a Volta Feminina e todo o restante. Outro ponto de por que normalmente optam-se por etapas um pouco mais curtas, por uma questão climática. A Espanha, em agosto, setembro, faz muito calor. Então, por exemplo, no ano passado, a gente viu uma Volta à Espanha que iniciava-se em Portugal e passava muito pelo sul da Espanha. E agora mesmo, o sul da Espanha está falando de temperaturas de 44, 45 graus, 42 graus de uma maneira constante. Obviamente, com tais condições climáticas tão extremas, não dá para colocar essas etapas de 7 horas em cima da bicicleta, como o Giro de Itália costuma adotar, por exemplo, né? Então, você tem um fator climático. Esse ano, justamente fazendo contrapondo, né? A volta do ano passado, optaram por uma volta toda no norte da Espanha, porque houve muita queixa no ano passado da questão do calor, porque realmente cada ano parece que está mais quente, que o verão europeu é mais forte, e sofreram muito no passado. Então, esse ano, ele segue todo o norte da Espanha, que, oposto ao Brasil, né, só também para fazer uma rápida explicação geográfica, quanto mais ao norte você tiver na Espanha e na Europa, tende a ser mais fresco, tende a fazer menos calor. E mais ao sul, está mais próximo à linha do Equador, então são regiões mais calorosas, né? Por isso, um pouco também do perfil aí da volta, ficando toda realmente no norte, né? De Madrid para cima. Curioso, não tinha visto por esse ângulo, Ana. As queimadas que incomodaram a volta de Portugal também podem, né, afetar a volta da Espanha, justamente por esse calor e por essa situação climática, né? Mas, no fim das contas, uma prova que tem tudo para agradar a gente que está aqui no sofá, né, Ana? Você vai estar na cabine, né, ESPN, inclusive, que transmite a prova mais uma vez no Brasil, mas uma prova que todo dia vai ter um movimento, né? Todo dia vai ter uma coisa ali, uma emoção, uma disputa, né? Não só pela geral, mas também etapa por etapa, né? Foi curioso porque esse ano, quando anunciaram o percurso da Volta à Espanha feminina, ele também passou todo pelo norte da Espanha, né? Ele atravessou da Catalunha até ali perto da Galícia também. E também se falou isso. No caso do feminino, não tinha um problema do tempo, né? Foi em maio, inclusive elas pegaram bastante frio no final. Mas para o masculino faz total sentido esse ponto que o Nico está colocando, né? Nessa época do ano, maltrata um pouquinho a menos, já que também essa questão de 3.000 de altitude todo dia, de ganho de altimetria, é pesado, né? Vai pegar no acúmulo. Como você falou, Leandro, não tem nenhuma etapa de 5.000, mas tem uma etapa de montanha que termina no Angliru, que tem mais de 200 quilômetros. Tem etapas de mais de 3.000 à torta e direito. Tem chegada ao alto quase todo dia, que mal ou bem gera um desgaste maior, porque todas as brigas vão se concentrar no momento do final da etapa, né? Então, vai ser uma Vuelta muito interessante. Eu gosto muito que a Vuelta aposta muito no formato do contrarrelógio por equipes.
No feminino foi a etapa de abertura, né? No masculino acabou ficando mais para frente, ficou na etapa 5 em Figueires. Então, assim que eles entram na Espanha, de fato. Mas vai ser uma volta interessante. Eu acho que tem uns nomes diferentes aí que tem chance de brilhar esse ano e vai ser muito bom acompanhar. Bom, da cabine eu sei que pelo menos as 2 primeiras etapas eu vou estar lá, mas depois eu acho que o Renan volta para o lugar dele e aí eu vou ficar aqui com vocês. Tudo bem que na Itália você tem uma certa nobreza, né? E vai dar largada a Volta à Espanha também. Mas quem faz etapa plana tem que ter compulsoriamente o direito de fazer pelo menos uma etapa de montanha, né, Lídia? Negocia isso aí. Eu sou dessa teoria, porque no Tour de France eu também fiquei só com as roubadas. Você vê a etapa lá que eles andaram a 38 por hora, ficamos eu e o Celso na cabine, batendo papo, porque olha... Não tem nada pior do que pelotão a 38 por hora para quem tá comentando. Mas falando justamente no contrário disso, Nicolas, Angliru, Bola del Mundo são as 2 subidas mais impressionantes, né, desse cardápio desse ano. Você já subiu alguma delas? Que você tem alguma impressão? Já subi na Navacerrada, Bola del Mundo é uma região também que muitos ciclistas portugueses e espanhóis costumam utilizar para fazer treinamento de altitude. Navacerrada é a Serra de Guadarrama, que fica do lado da capital de Madrid, uma região muito bonita para quem tiver oportunidade aí em alguma viagem que vier, né? Madrid é um ponto muito turístico conhecido, realmente é uma região de montanha que está junto à capital e é uma estação de esqui no topo, né? Então você pode fazer ali treinamento de altitude a 1.800 e muitos optam. No caso da chegada à Bola del Mundo, é um braço da subida, né? É um observatório que eles têm no topo da montanha, que normalmente só se abre para eventos especiais, porque é uma base militar. E é muito duro, né? Questionado, né? Inclusive. Porque já foi parte da Volta à Espanha em 2 ocasiões, e os ambientalistas que cuidam da região estão argumentando que nas 2 oportunidades em que a Volta à Espanha chegou no topo de Bola del Mundo, não tiveram os cuidados que haviam sido combinados. Ou seja, falaram que só passava moto naquele último trecho, e foram os carros. Não tinha cesto de lixo suficiente, não fizeram controle do público que ficou na parte de preservação. Então, apesar de já estar divulgado, estar estruturado e tudo mais, para chegar em Bola del Mundo, tem uma briga política aí acontecendo para tentarem bloquear esse acesso à última parte da montanha, esses últimos 3 quilômetros e pouco, que é da área de preservação ali. Claro, porque é um parque natural fechado, né? Então, uma chegada também mítica aqui na Espanha, e logo Angliru, que é aí considerada por muitos, né, pode haver aí alguma discussão, mas como a subida mais dura do pelotão profissional a nível mundial, porque o Angliru é duríssimo. Eu não tenho os stats dele aqui, né, a estatística a gente teria que puxar, mas são como 13 quilômetros a 12, 13%, e a parte final, os últimos 8, 9, como que constante a quase 20%. É uma parede. É uma parede. É desumano, né? Foi a subida, né? Só para fazer existem míticas histórias do Angliru, né, de corrida, né? A gente lembra do Chris Horner ganhando ali, próprio Contador também, mas a última vez que passou foi a subida onde tanto Primož Roglic como Jonas Vingegaard atacaram o Sepp Kuss, que então era líder, e gerou toda uma polêmica de, os caras estão atacando o líder, pode, não pode, né, da própria equipe, e no final das contas Kuss conseguiu segurar a camisa de líder, a camisa vermelha, por alguns segundos, e depois entrou algum gestor ali, né, os managers da equipe entraram e deram uma abafada no fogo ali, né, de, nem Vingegaard nem Roglic vão ganhar, quem vai ganhar a volta é o Kuss, e já era, tá? Então ficou um pouco... São boas histórias, sem dúvida. A gente lembra vários. O Angliru acho que vai ser um grande juiz, assim, vai estar na parte mais inicial, né? Não é tão... No último final de semana, a Bola do Mundo vai ser a sentença, mas o Angliru sempre tem boas lembranças. Eu lembro muito do embate do Froome com o Kobo, porque foi também onde o Bradley Wiggins, vamos dizer assim, ficou fora da briga, e foi onde o Peter Sagan, ainda um garotinho, subiu empinando lá. Foi quando ele começou a construir a carreira dele de rockstar também. Na Bola do Mundo, foi a vitória do Nibali, né, sobre o Mosqueira.
Eu fiz essa etapa na ESPN, Ana Lídia. Tem foi a primeira vez que eu participei lá como convidado. Foi um crono por equipes, o noturno com o Everaldo Marques e depois a última etapa com o Ari Aguiar na Bola do Mundo. E é uma subida realmente também muito imponente. Acho que a gente vai ter uma briga muito boa. Mas antes de falar das equipes, eu não sei se você ia falar alguma coisa do Angliru, Ana. Você chegou a subir também? Você conhece? Não, o Angliru eu não subi. Ele fica nos Pirineus ali, né? O Angliru fica em Astúrias, na verdade, né? Astúrias, já? O Angliru, achei as estatísticas dele, que são 13 quilômetros com 1.263 metros de ganho de altimetria, então 9,7% de inclinação média, mas é aquilo que o Nico estava falando, né? O começo é 8, 9, 8, 9, aí ele tem perto da metade, ali perto dos 6 quilômetros, ele tem um planinho, e aí depois desse planinho é só quem puder, e aí depois é 14, 15, 18, 19, 20, mais de 20, e aí só nos 400, 500 metros finais dele ali que ele dá uma aplanada de novo, mas é realmente um dia duro, principalmente porque vai ser a etapa mais longa dessa Volta à Espanha com 206 quilômetros, né? Então tende a dar uma maltratada extra. Para quem quer colocar aí no radar as datas, a etapa do Angliru é a 13, é uma sexta-feira, etapa 13, né, na segunda semana, e a Bola do Mundo é a 20ª, é o sabadão decisivo, lá no dia 13 de setembro. Então são 2 dias muito importantes aí para a gente conhecer o campeão. Para quem gosta de tecnologia também, o Kobo usou a cassete do SRAM Apex, que era 32 dentes, que era a grande novidade na época. Todo mundo subindo travado, porque o máximo que tinha era 28, e ele colocou a cassete da SRAM para poder fazer com uma cadência melhor, e claro, depois isso também virou uma facilidade aí da modalidade. Acho que hoje tem até muito mais relações mais leves do que essa para poder trabalhar, mas foi marcante ali, até mesmo pela cadência com que ele subia comparada dos outros ciclistas naquela ocasião. Isso foi em 2011? Agora, há muito tempo atrás. Agora a vitória é do Froome, ganhou no tapetão. O Angliru fica ali perto de onde terminou a Volta Feminina esse ano, né, o Nico? Sim. Ali tudo que entra Cantábria, Astúrias, né? Essa região, Astúrias é a província espanhola, o estado espanhol, né? Para nós no Brasil, como a gente chamaria, mais montanhosa do país. Eu vi bem quando eu estava atravessando ali o caminho. Era montanha que não acabava mais. Sim, você tem Lagos de Covadonga também, que é outra das subidas míticas espanholas, que também fica ali. É uma região. E esse é o Alto de Portobello, o feminino. Uhum. Exatamente. A Volta vai passar da Itália para a França pelos Alpes, mas vai evitar as subidas. A gente está falando em subida, eles vão pegar um trajeto mais suave, justamente para não tornar a primeira semana tão impactante na classificação geral. E senão, na verdade, eles iam cruzar, fazer quase que uma volta à França, né? Porque eles iam, se você não fizesse esse transfer de onde eles chegam na França, são 500 quilômetros mais ou menos de transfer até Figueres, que é no norte, eles viriam descendo ali, Marseille, toda aquela região do Mediterrâneo e francês, entrariam pelos Pirineus, mas tem várias etapas pirenaicas, né? Na verdade, a etapa de Pamplona, com chegada em Belágua, também uma subida nos Pirineus Navarros, e a etapa de Huesca da Magia também é nos Pirineus, né? São os Pirineus Aragoneses, também uma região muito bonita, mas seria um pouco, vamos pensar, todas essas etapas que a gente falou ali de Otacam, Portaleta, que fica para o outro lado, Andorra também, né? Andorra é Pirineus, por isso. Então todas essas etapas também são Pirineus, mas é para o lado espanhol, né? Porque você tem os dois lados, né? Você tem o Tourmalet, que é para o lado francês, você tem, né, o Otacam, lado francês, mas para o lado de cá também seria quase que o outro lado, outra cara das montanhas, né? Os Pirineus, que são, como a gente tem os Andes na América do Sul, por exemplo, né, dividindo a Cordilheira dos Andes, que divide que corta, né, toda a América do Sul. Você tem os Pirineus que separam uma formação montanhosa que separa a França da Espanha. Senhores, 23 equipes, né? Esse ano as grandes voltas ganharam um time a mais, então além das 18, o Tour, a gente tem Lotto, tem Israel,
tem Carra Rural, Burgos Beat e também a Q36.5, que é, vamos dizer assim, o destoante aí, talvez tenha sido até a razão pela qual aumentou-se um número o número da equipe, né, que correu também o Giro de Itália, com o Tom Pidcock, que ele também vem para a Volta à Espanha. É um dos nomes que a gente vai acompanhar aqui, vai falar também daqui a pouco. Me chama a atenção, né, Nicolas, a Ken Pharma, que o ano passado ganhou 3 etapas, esse ano não conseguiu a vaga. Há um rodízio ali, um rodízio declarado, e também tem uma grande politicagem, né, para poder caber todo mundo, né? Não cabe todo mundo, simplesmente, né? Não cabe, né? Então, né? Aquela coisa. Esporte depende do quanta influência você tem. No caso, a Q36, né? Foi uma pressão, um efeito Red Bull Pidcock. Então, colocaram muita pressão, porque uma equipe que está investindo muito tem nomes grandes, né? Para que pudessem colocar uma equipe mais nas grandes voltas. Hoje são 23, até o ano passado eram 22. E dentro do que são as equipes de convite, na Espanha, existe vamos pensar aí, uma non-written rule, né? Uma regra não escrita de que existiria um rodízio, né? A Unipublic diz, olha, um ano vão Carra e Burgos, um ano vão Euskaltel e Kern. E assim, né? Que são as equipes que podem almejar um convite e que fariam esse processo de rotação. No fundo, o que acontece é que, obviamente, todas essas, né? A Kern também coloca muita pressão de que não, nós temos muitos resultados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deveríamos ir, então sempre gera uma polêmica, mas o acordo aí entre essas equipes é que funcionaria assim. Volta à Espanha, igual para o ano que vem, lava as mãos, no sentido de que a UCI instituiu uma nova regra que para que uma equipe possa correr uma grande volta, um evento World Tour, ela tem que estar entre as 30 melhores do ranking mundial UCI. E então, o que deve acontecer para o ano que vem é que Euskaltel não entra nesse relevo, vamos falar. Vai ficar então, inelegível. Vai ficar inelegível, porque eles não vão classificar pelas 30 melhores. Então, eles teriam aí, podem reconvidar, talvez, ou convidar outra equipe, né? Aí vão de interesses comerciais. Porque vamos lembrar, Carra Rural é patrocinadora da Volta. Carra Rural é um banco espanhol. Burgos, como província, patrocina há muitos anos a Volta à Espanha e coloca dinheiro, né? Kern Pharma é uma farmacêutica catalã e também patrocina a Volta, né? Com finisher e uma série de eventos, ou seja, é todo um jogo, né, político também, de trazer dinheiro e os organizadores têm que ir jogando um pouco com esse lado. Mas, dito isso, para nós no Brasil, que não acompanhamos esse lado político tão próximo, as equipes convidadas, quando você corre pela Burgos, quando você corre pela Carra, você sabe muito bem o que você vai fazer numa Volta à Espanha. Você vai sair em fugas, aparecer em hora de TV, que seja visto o seu patrocinador. Se você puder pegar uma camisa por um dia ou alguns dias, é sensacional, né? Você tem uma visibilidade enorme. E, bom, aí o caso da Kern no ano passado, que ganhou 3 etapas, então, aí é uma coisa, realmente um ponto fora da curva, né? Pablo Castrillo foi contratado, agora ele é um dos líderes da Movistar, né? Atingiu plenamente seus objetivos. 2 etapas. Lembrando que tanto na Carra Rural quanto na Burgos a gente tem ciclistas uruguaios. O Eric Fagundes na Burgos e o Thomas Silva correndo pela Carra Rural. Ainda tem o argentino, né? O Eduardo Sepúlveda correndo pela Lotto. Né? São alguns dos latinos. Não tem mais latinos. E o Luiz, né? Tem muitos, né? Tem o Luiz, o venezuelano, que corre pela Movistar. Tem o guatemalteco também pela Burgos, né? O Chumil. É bom, cara? Ele é muito bom. Muito bom. O Fagundes também. Ambos são, no fundo ali da equipe da Burgos, são quase que colocaria como os 2 melhores aí, dentro de possibilidades. Tem feito boas temporadas. Alguns tem os equatorianos. E aí também, a gente já começa a falar das ausências, né? Porque o Carapaz não vai, mas vai o Harold Martin Lopes e também o Terrada. Não, desculpa, o Terrada não. Como é que chamou o equatoriano da Movistar? O Cepeda. E tem, claro, os vários colombianos que também, né, não vão a pleno, né? O Nairo Quintana ia, não vai,
mas vai estar lá o Sérgio Higuita, vai estar o Esteban Chaves e, claro, o Egan Bernal também. Egan Bernal, sim. Tem mais gente aqui. Claro, é porque a relação e a proximidade latina, né, com a Espanha, bom, a Espanha também é latino, né, e assim como a Itália, como a França, mas vamos pensar a América Latina é muito forte, né, então é normal que levem muitos dos ciclistas latinos às equipes, e é legal de ver, né, tem proximidade E o conosco. perfil da volta, né? Se a gente pensar que é uma volta para escaladores, vamos colocar assim, a volta que tem mais subida no ano, e aí quando a gente pega principalmente os ciclistas que se destacam ali de Colômbia, de Equador, normalmente tem esse perfil também, então meio que é um conjunto de coisas que faz sentido, né? Agora, falando dessas equipes convidadas, só voltando um passinho, o que vocês acharam da declaração do Pidcock falando que quer brigar pela geral? Não só ele, o diretor da equipe dele também falou que o percurso é muito convidativo para as características dele, Nicolas Sesley. Eu acho que, na verdade, ele tentou fazer isso no Giro, né? Não funcionou. Lembra que a gente até falou depois, e Pitcock, como passou no Giro? Rapaz, nem vi que ele estava correndo. Porque ele tentou fazer a geral e não acabou não aparecendo muito, não fez mal, foi 16º. 16º. Né? E é questão de ver. É questão de ver. Eu acho que ele tá. Parte do processo dele, né, com a Q36 é de se encontrar aí, né, de ver o que ele pode fazer bem. As outras provas ele já desempenhou. É certo que, se você pensa, são muitas chegadas explosivas com um perfil Pidcock, e aí eu me pergunto realmente, se você vai fazer, onde está a cabeça dele? Vou tentar um GC e ver até onde eu posso chegar, ou vou usar uma Volta à Espanha como preparação para o Mundial? Porque o Mundial, a gente falou no radio do domingo passado, né, de perfil de ciclista, nos quais o Mundial desse ano favorece, Pidcock é um. Né? É um Mundial com um cara que Pidcock poderia, por exemplo, desempenhar muito bem. Mas, realmente, a declaração dele é de que ele quer tentar fazer um top 10 no GC da Volta, e vamos ver. Na verdade, não acho impossível, não. Não é impossível, não é impossível. O que a Volta à Espanha normalmente é para fazer GC na Volta à Espanha é aguentar e ver o quanto que você consegue ir sem explodir, né? Na realidade. Ô, Nico, mas aí voltando um passo, na entrevista que a gente fez depois do tour com a Tota, ela falou de uma conversa que elas tiveram entre vários atletas lá, e a conversa era o seguinte: você prefere ganhar 2 etapas ou ser terceiro na GC? Né? Ou, no caso aí não vamos para o terceiro, mas vamos para um top 10 da GC. Depende, se você já ganhou a etapa, tá? Ou você quer tentar e quer ver até que ponto você pode chegar na GC, tenta a GC. Why not? No fundo, isso eu perguntaria para quem paga teu salário. É assim simples. Escuta, e aí? Qual que é teu objetivo? O que é que a gente tente aparecendo aí, lutando no GC, ou vamos buscar a etapa? Quem põe dinheiro na mesa manda, né? Não que os dois, e não é porque você põe o dinheiro na mesa que tá feito, né? Não é assim, mas para que lado que a gente prefere ir? Estrategicamente, a nível de marketing, etc., o que você prefere? E também, sempre dá a possibilidade de você, pelo menos eu estrategicamente, eu penso que você sempre deve começar com uma carta para fazer GC. E sempre deve tentar. Se a prova desenrolar de uma maneira na qual você não acaba desenvolvendo um bom ciclista para o GC, bom, você já olha para outras estratégias. E vamos começar a buscar etapa, etc. Mas, como diretor de equipe, como ponto estratégico, a não ser que seja, por exemplo, o caso da Alpes. Cara, eu não tenho nenhum escalador, nenhum cara. Não, você tem que ser muito realista, né? Não tem nenhum voltista. Tudo bem, vamos full pelas etapas. Mas, como equipe, você sempre deve colocar um cara, nem que for para fazer o 15 ali no GC, sabe? Até porque, estrategicamente, coloca teu carro da equipe mais para frente na caravana, né? Então, isso é estratégia, né? Você sempre tem teu cara. Logo, se não der certo, são 3 semanas, você já busca outra solução, entendeu? Eu acho só que a equipe está satisfeita com ele, Ana, mas o que mais me chama a atenção é
fazer uma boa prova na GC é muito distante ainda de poder brigar por uma GC, que eu acho que isso ele não vai conseguir. Então ele está tentando ver o quanto que ele pode andar bem numa GC, mas meio que já nítido que ele não tem ainda, ou não vai ter a capacidade de brigar por uma vitória numa grande volta. Então acho que essa talvez seja a maior frustração. Mas a equipe tá forte, e aí, devolvendo até a sua corneta, eu fiquei muito assustado, assim, de lembrar que o Ed Dunbar ganhou 2 etapas no ano passado. Então, assim, ganhar etapas da Vuelta também é uma coisa que às vezes some, assim, do seu radar, assim, sabe? Você fala assim, putz... Não é o Tour. Se fosse uma etapa do Tour, eu te compro, Ana. Sabe quando que faz diferença você ter ganhado a etapa da Vuelta? Quando você completa o trio. E aí você fica sendo parte daqueles 114 caras que já ganharam nas 3 voltas. E ele hoje tem o que é mais difícil, que é a vitória do Tour, tá lá no currículo, né? Ele tem mais, né, claro, ainda tem que ganhar na Vuelta, tem que ganhar no Giro, mas o mais difícil, que é ganhar uma etapa do Tour, ele já tem. E aí eu acho que é nesse momento que entra, tipo, já ganhei na Vuelta, então... E ele achou que ia brigar pela vitória em Siena, no Giro esse ano, foi onde ele caiu, né, ele teve um tombo, que custou a ele a briga, o Van Aert ganhou a etapa, mas o resto ele estava fechando com a AGC, terminou em 16º. Falando ainda pra gente falar um pouco do start list, vamos lembrar o que aconteceu ano passado. Ano passado o Primož Roglič correndo pela Red Bull foi tetracampeão, né? O Jay Vine ganhou a camisa de montanha, o Caden Groves ganhou a camisa por pontos, ganhou várias etapas, mas herdou essa classificação com o abandono do Wout van Aert, aquele tombo fatídico, e o Skelmosse foi o camisa branca. Desses 4, só o Jay Vine está de novo na prova. Então ninguém vai defender suas camisas para essa disputa, né? nem tentar melhorar, no caso do Skelmosse, que poderia continuar ali brigando por uma boa colocação na classificação geral. Entre os caras que estão aqui, que ganharam ano passado, a gente tem o Castrillo, agora como Movistar, o Ed Dunbar, que curiosamente já anunciou que vai para a equipe do Pidcock o ano que vem, vai sair da Jayco, vai para a equipe do Pidcock, o Marc Soler, o Ben O'Connor e o Stefan Kang, né? São alguns ciclistas que ganharam ano passado, que voltam esse ano para a Volta. Mas pensando em classificação e pensando já no start list, das últimas 9 edições, né, das grandes voltas, só essa do Roglič, ainda com bom molho aí da Visma, não foi o AE ou o Visma. Então, mais uma vez, né, das 8, não das 9, nos últimos 3 anos, mais uma vez os dois times centralizam a disputa. A Ana falou no começo do programa que estava ali aberta a surpresas, Ana. Você vê alguém capaz de ganhar essa volta em cima do Jonas Vingegaard ou dos garotos da UAE? Assim, falando assim muito claramente, né, a chance é baixíssima. Tá na mão deles para perder. Mas a gente já viu as duas equipes, mas principalmente a UAE, perder, né, no Giro de Itália desse ano, por exemplo. O problema é que, por exemplo, quem que seria um cara que teria caixa e inteligência tática e perfil de agressivo para tentar bater ou surpreender uma UAE e uma Visma? Um Carapaz, e aí ele saiu da lista essa semana. Um Roglič, e aí ele saiu da lista. Então, tá cada vez mais, tipo, óbvio que deve ficar por ali. Pode ser que a gente veja alguma surpresa? Pode. Mas aí vai ser muita surpresa mesmo, assim. Porque se a gente pegar a própria a Red Bull Bora, né? Tem o Hindley e o Pellizzari. Não tem cacife para bater Almeida, Ayuso, Vingegaard, nem Kuss, Davi né? Gaudu. Davi Gaudu em 2025, não me engana mais. Félix Não me Gal. engana mais. Félix Gal andou direitinho. Egan. Mas Egan no papel é o cara. Egan a gente sempre torce, né? Egan não é nem. Não, o Egan é um cara firme pro top 10. É um cara que um top 5 é possível. Boitrago e o Tiberi na Bahrein. O Tiberi é o líder. Inclusive eles lançaram a equipe, a Bahrein lançou a equipe de uma forma bem curiosa, porque não era assim escaladores, sprinter, não, era líder Tiberi, apoio de montanha, fulano e Beltrano, escalador, Santiago Boitrago. Então, tipo, deixando muito claro que cada um vai fazer
nessa disputa. O Santiago Buitrago é um cara que está em evolução, mas não acho também que consegue subir esse degrau nesse momento, né, com o que ele tem apresentado. Então eu acho que a gente então tem uma concentração na disputa pela vitória, pela camisa roja. Como fez no ano passado, uma zebra, Ciccone com a Trek. A Trek é uma equipaço, né? É muito forte, né? Com Pedersen, Ciccone, Søren Kragh Andersen, Carlos Verona, Julian Bernard, Dan Hulle, Badioli. É boa, é uma equipe muito boa. Mas, é o que você falou, para bater de cara a Ayuso, Almeida e Vingegaard, no papel, a não ser que alguém tenha uma dor de barriga, não. E Vingegaard e Jorgensen e Kuss, e tipo, é muita gente montada para GC, assim, sabe? É outro então, rolê. Eu acho que é esse o ponto, assim. A partir do momento que a gente coloca todo mundo num nível de surpresa, né, fora esses, a gente consegue olhar melhor o que é o time da Visma e o que é o time da UAE para essa disputa, porque tem dois pontos que eu queria colocar aqui. Primeiro, a Visma ganhou o giro com o Simon Yates e ficou em segundo no Tour com o Jonas Vingegaard. Mas traz aí uma sensação, um compromisso em que o Jonas Vingegaard se mostre um cara campeão. Então eu acho que tem ali uma responsabilidade, uma intenção algo que também recai na UAE. E aí tem 2 pontos. Primeiro, o João Almeida e o Ayuso mostrarem que pode, a UAE mostrar que pode, e principalmente o Pogacar saber que tem sombra na equipe. Porque se eles tomam um sarrafo da Visma, o Pogacar cresce mais uns 10 centímetros aí, fácil. Né? Se agiganta para cima da UAE, porque passa a ser o cara que é capaz de ganhar uma grande volta na equipe, exceto agora no futuro próximo com o Isaac Del Toro. Mas centraliza ainda mais as grandes vitórias no comando com o Pogacar. Sabe o que eu não gosto na UAE, para ser honesto? É ter Almeida e Ayuso ao mesmo tempo. Volta na mesma história que a gente já discutiu. Porque, principalmente, Ayuso é um cara muito difícil de levar no aspecto fora, dentro da estrada também. Porque é um caráter complicado, né? E eu não sei até que ponto Ayuso melhora a tua equipe ou piora. A gente viu um giro. Ele é um cara que consome muito energeticamente, não gera equipe, não é aquele líder que agrega, e eu vejo uma Visma muito mais coesa, né? E você pensa, né? Vingegaard, Sepp Kuss, Axel Single bom para tentar um sprint ou outro aí, Ben Tullet, Dylan Van Barle, Jorgensen, Kelderman e Campenaerts, é uma super equipe, né? E muito tem claro, pelo menos uns 3 caras trabalhar, né? Que vão dar a vida, né? Exato, Campenaerts, Van Barle e Tullet são 3 caras assim, que tipo, você só vê os caras trabalhando, né? E agora eu penso na UAE, Almeida. Vamos lá. Damir Novak, Almeida. Marc Soler, se eu puder, eu tiro fora o pinganilho, o fone e... não escutei, desculpa. Michael Bjerg. Ayuso, outro que vaselina total. Grosshartner, costuma trabalhar bem. Ivo Oliveira vai trabalhar com o João, está claro. E Jay Vine é outro que também, se puder dar uma saída pela esquerda, vai sair. Ou seja, para quem que a gente trabalha aqui, né? E isso e historicamente a UE acaba mostrando isso, é o ponto débil, né? Porque no papel também é uma equipe muito boa, se trabalhasse de uma maneira coesa, pode fazer muita frente à Visma. Mas eu vejo a Visma um bloco melhor, mais unido, sem mais dúvida, melhor. E sem desespero, né? Porque o que acontece? No Tour, eles estavam usando de táticas questionáveis, para dizer o mínimo aí, malucas, porque eles tinham uma ameaça que parecia, e se comprovou, mais forte do que o time inteiro. Eles queriam... Então eles tentaram tudo contra Pogacar. Na Vuelta, o que me parece? Não, cara, o nosso time aqui no papel é muito mais time que o time da UAE e eles não têm um ponto fora da curva. Nós temos um ponto fora da curva, que é o Vingegaard.
Sim, Então, o único ponto. para fazer, é o único ponto fora da curva que tem nesse start A list. única coisa, Ana, que aí a gente tem que colocar como ponto de pergunta é até que ponto um tour tão duro como foi, tão exigente mentalmente e que levou a todos os ciclistas ao limite, como que esses ciclistas da Visma vêm, principalmente Vingegaard, né? Porque Kuss estava lá, Jorgenson estava lá, Campenaerts estava lá, e certamente a gente viu o quão duro foi e o quanto eles espremeram Pogacar até o limite, né? Então, realmente, eu acho que a única questão que fica quanto cansados chegam. Qual o nível de fadiga que eles vão trazer. É certo que Vingegaard aparentemente acabou o tour muito inteiro, né? E até crescendo de cara ao Pogacar, mas é a única dúvida aí na questão de GC. Repassando outros, é o que eu falei, todas as equipes têm alguém, a Red Bull tem uma boa equipe, pô, Jay Hindley é um campeão de grande volta, você tem Pellizzari, Aliotti, Fischer Black, não vejo como para disputar, uma equipe legal. Quickstep, Landa, ainda que não vejo Landa depois da lesão que teve no nível para estar aí. Jacob, Ben O'Connor, é uma equipe legal. Picnic, em princípio, não tem nenhum nome assim que destaque. Lotto tampouco. Israel, Riticello. Até que ponto Riticello e George Bennett podem fazer alguma coisa, mas de novo, a gente Eric Dier não veio, né? No top Sabe 10. que eu tô curiosa para ver o Ricciello andando, porque estão falando dele na Decathlon pro ano que vem, né? Ele andou no Tour da Polônia. Ele não sabe andar no pelotão. Ele é muito ruim posicionando e colocando. Então, etapas um pouco mais táticas e técnicas, como por exemplo a etapa de Bilbao, que supostamente não é uma etapa com chegada ao alto, mas você acumula mais de 13 mil metros em 160 quilômetros. E País Basco é muito técnico. Curva lá, bum, 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 bum. Riticello, tchau. Ele andou agora na Polônia. Gastou muito, gastou errado. Sim, tava sempre atacando. Tem muitos problemas de posicionamento, né? Perna tem. Beleza, para uma prova que a tua equipe está controlando, você vai lá na pole position o dia inteiro, é um cara que tem números sensacionais quando você solta ele na subida de bandeja, mas... O Marco Frigo deve entregar mais que ele. Tomara que eu queime a língua. De novo, também. Tem uma equipe muito boa no papel, se você fosse pensar 5 anos atrás, né? Guilherme Martin, Davi Gaudu, Remy Cavagna, Stefan Kuhn, Rudy Mollard. Gente, ele tá inspirado na corneta hoje, né? Pois é. O Thibaut Grouet é um bom velocista, mas a gente sabe que não tem tanta oportunidade assim, mas de fato sim, é uma equipe que já fez muita gente sonhar aí nos anos 2000, né? Peraí, 2015, 2020, vai. 2020, rapaz. 2000. Pô. Não, anos 2000 como um todo, mas claro que... eu não sei. Uma equipe boa. A Decathlon tem uma equipe muito boa, muito boa. Muito boa. E Ineos, né, que a gente não falou, porque eles são os únicos ainda que não confirmaram a equipe no momento oficialmente. Né? A gente sabe de Egan, Filipe Uganda, né? Kwiatkowski, é uma equipe boa. Cofidis vai buscar etapas, claramente. Astana, né? A gente falou da Astana. Mas também é uma equipe que pode... Tem um grupo de escaladores muito bom, né? Fortunato, Higuita, Harold, Wout Poels e Terrada. Uma equipe muito boa. Mas, de novo, talvez para lutar por um top 10. Não vejo nem a Harold, nem a Sérgio no nível de disputar para ganhar. Mas eu acho que pode ser gente, tipo, é gente que eu colocaria no meu Velo Games, viu, Leandro? Fica a dica. Que o Terrada era para ter ficado no meu Velo Games do Tour, eu acabei tirando em cima da hora, mas na Vuelta ele vai. Muito bem. Mas realmente é um time que é bom para brigar por etapa, para estar nas fugas, enfim, uma etapa menos controlada. O Lourenço Fortunato, camisa de montanha no Giro. É um cara que realmente tem entrega. O Wout Poels ajudou muito ele lá. É um cara também consistente. É difícil escolher quem que vai para a equipe do Velo Games. Esse é o problema.
Mas sabe uma equipe que tá redonda, assim, que tá bem montada? Tem o Bruno Mihail, né, ali, que é o cara das fugas, Félix Gauди líder e tudo mais. Mas a Decathlon, eu não sei, não sei se eu teria gastado esse cartucho, mas com o Prudhomme andando o que tá andando, com o Seixas sendo plano para Tour de France para daqui 2 anos, eu não sei se eu não teria gastado um jovem desses, um Laperrat andando bem. Eu não sei se eu não teria gastado um desses caras um pouco mais novos aqui, tipo, ganhando um pouco de caixa, sabe? Usando a Volta à Espanha como trabalho pensando em longo prazo, sem nenhuma cobrança por resultado nesse primeiro momento, sabe? Porque eles já estão com esse plano desenvolvido para 27, 28 ali com o Seixas, com o Laperrat de capitão, pô, pro Domi em fase fantástica. Cara, a gente não vê nenhum dos três, sabe? Na Volta, eu achei o Léo Bisu, que ganhou etapa na Volta a Burgos, né? Andou muito bem. E não deixa de ser. O Labros também é muito bom. E o Stormité, que não é francês, mas é também um jovem muito bom. Eles estão ganhando prova em outros lugares, né, Ana? Eles estão correndo com o Prudhomme no Limousin, estão correndo com... Estão botando os caras para rodar. E aí talvez seja uma busca por mais resultados na França, ou resultados em provas ponto 1, ponto 2. Ou até, eu não sei como está a seleção francesa para o Campeonato Mundial, se também não querem jogar esses caras lá na fogueira ali para ganhar um pouco de caixa nesse cenário, né? Considerando que é um ano bom para esse perfil. Pode ser também, mas eu não sei, eu acho que eu teria jogado pelo menos um Laperrat aqui, eu acho que eu teria colocado para, sabe, ir ganhando esse corpo de grande volta, sabe? E ele caiu, né, na Polônia, o Paul Laperrat, apesar de ter ido bem lá, a gente não sabe também se tem alguma consequência do tombo, se acharam de alguma forma melhor poupar o cara, mas de fato eu entendo o que você está falando, eu concordo com o que você está falando, eu só estou tentando entender o que eles escolheram aqui, trouxeram um time experiente, o Félix Gol, né, o mais responsável, vamos dizer assim, o Army High, uma base, mas é um bom time como um todo. Um cara que vai ser unanimidade, talvez o mais escolhido no Velo Games, depois, talvez o Jonas Vingegaard, né, mas depois Mads Pedersen. Mads Pedersen e com a Lidl Trek, é o cara que vai atrair os principais holofotes nessa volta. Talvez tenha uma primeira semana possivelmente parecida, se tudo der certo. A gente está falando aqui de ideal, né? É parecido com o que ele entregou no Giro de Itália, onde ele ganhou 4 etapas, vestiu a camisa rosa, ganhou a camisa por pontos. A Lidl Trek quer ganhar a camisa de montanha com o Ciccone e a camisa de pontos com o nosso digníssimo Mads Pedersen para fazer a trinca, pegar a camisa de pontos nas 3 grandes voltas do ano. Nada mal, né? Boas motivações, né, para o time, né? E possíveis, né? A gente vê que é um planejamento bem feito, porque como é que você vai falar, eu quero ganhar uma camisa rosa, amarela ou vermelha com o AE e Visma estando aí? Né? Então, tipo assim, cara, o que mais? O que tem mais disponível aí pra gente ganhar? As de ponto, beleza, vamos. Então faz sentido. Tira um pouco da pressão do Ciccone, porque eu acho que ele é um cara que pode ir pro top 10, um top 5 é possível. Ele tava nessa briga no Giro quando caiu, né, pelo pódio. E é mais ou menos o mesmo time, com o Carlos Verona ali, o Gebreselassie, o Søren Kragh Andersen, que também caiu no Giro, volta agora, correu bem na Dinamarca. O Dan Hole, que vai dar aquela maquinada na crono por equipes, né? E vai tentar também um resultado na crono individual. É um time bem impressionante aqui, entre os que me chamam a atenção nesse Deixa uma pergunta para você. stat list. Lá em junho, a gente ouviu algumas, ou leu em várias mídias, assim, algumas questões do tipo, a Lidl Trek é o segundo melhor time da temporada, tirando a UAE? Ela ou a Visma? Né? E aí, na época, a gente até teve uma discussão dessa aqui no programa, e eu falei, olha, eu prefiro não votar antes do Tour de France, porque o trabalho da Visma estava só começando, a gente tinha passado todas as clássicas, que obviamente era o ponto forte da Trek, e as voltas estavam só começando. E eles ganharam o Giro, né? Exato. E aí os caras ganharam o Giro, os caras fizeram o segundo no Tour, foram a melhor equipe, estão vindo para a Volta como favoritos. Vocês acham que tem alguma chance da gente terminar essa Volta achando que a Trek é o segundo melhor time da temporada? Se eles, por exemplo, levarem as camisas por pontos das 3 voltas? Ou quem vocês acham que seria, em caso de sucesso dos 2 lados, o segundo time?
É difícil você colocar isso, né? Muitas vezes você olhar para um ranking, ele te esclarece essa dúvida, né? Que a gente olha de uma maneira bem mais estatística e Mas analítica. são vários rankings, né? Às vezes a gente tem Não, viés, né? Dependendo do estilo de corrida que você gosta mais. Que a Trek é uma equipe passa, e eu acho que hoje ela, claramente, fora dos dois poderes, para mim, é a melhor equipe que hoje do pelotão. Sim. Mas eu acho que para colocar ainda à frente de Visma, não sei nem como tá de ranking mundial, teria que olhar, se puxar mais. A Little Trek tá para o AE para Visma da mesma forma que o Mads Pedersen tá pro Wout van Aert, pro Mathieu Van Der Poel, assim. É quase lá, sabe? Ganha junto, disputa, mas eu acho que ainda falta um brilho, ainda falta uma faísca para dominar. Talvez seja o cara de grandes voltas. Falta disputar um GC, de uma grande. Que eles não ou ganhar um monumento, né? Porque também ganharam a Mistel, mas não ganharam as provas mais valiosas da temporada. Né? Ganharam muitas coisas importantes, inclusive as camisas de ponto das duas voltas, ganharam várias etapas nas duas voltas esse ano, mais do que o AE, mais que o AE talvez tem que checar, mas mais do que a Visma com certeza. Mas falta ali, né, um pouquinho do glamour, assim, é um time ainda muito operário, muito bem montado em torno do Milan e do Pedersen, né, que todo mundo tem ganhado, né, viu alguns ciclistas crescerem, né, aquele sueco, vou falar de novo, o Soderk é um moleque bom. Tem o Tibonais, tem uma galera boa chegando aí. Tem agora pro futuro próximo. O Hector Alvarez, que tem andado muito bem, que vão subir do Divo próximo, né? Tem o Philipsen, né? Campeão do mundo júnior de estrada e mountain bike, que agora tá subindo, já tá andando um montão. Mas eu falo assim, de dentro do pelotão, por exemplo, quando eu corro uma corrida que você tem, sempre que eu corri uma corrida com a Eu Visma, é um regaço. O AE Visma. Muitas corridas que eu corro com a Trek é uma equipe respeitada, mas não é mas é uma equipe. Exato, que arregaça com todo mundo. Então, isso eu falo de correr, por exemplo, todas as provas da Espanha. Quando a gente correu o Getio com tava Trek, não sei o que e tal, pô, equipe beleza, mas quem tocou o terror e deu show e brincou com todo mundo foi o AE. E quem domina e quem você sabe que vai tirar do quilômetro zero é o AE. Do jeito que os caras quiserem, entendeu? Todo respeito. Mas ainda não é esse padrão de equipe. Eu também acho. Mas acho que eles estão num caminho, assim. É aquilo. Inclusive, esses dias, algumas semanas atrás, teve a notícia de que eles chegaram a fazer proposta para o Mathieu Van Der Poel, chegaram a. Né, eles tentam namorar esses caras pro Roglic, né, anos atrás. Foram ver como é que era, porque talvez fosse o cara que fizesse a diferença aí. Né, na equipe nesse status. O status, sim. Mas o que mais me chama atenção, e aí é uma questão da cultura do time, a sensação é que os caras estão sempre no coletivo muito forte. Não, a equipe é muito boa de dentro. Mano, e tá todo mundo afim de ganhar com quem quer que seja, assim. Acho que esse é o ponto que mais me chama a atenção na cultura que a Little Trek constrói. Então é o Vacek trabalhando pro Tibonai aqui, trabalhando pro Jonathan Milan lá, tendo retorno na outra prova. Então é bonito. Pessoalmente, é das equipes que eu acho que trabalha da melhor maneira no aspecto humano, equipe, grupo, ciência, esse equilíbrio entre uma pressão, né, de trazer o máximo de ciência, o máximo de conhecimento, mas ainda olhando pelo lado humano, pelo lado profissional, porque os outros são muito robóticos, né? Então, né? É outra maneira de trabalhar o ambiente corporativo. E eu acho que isso reflete na estrada, né? No feminino também, né, Ana? Também. Eles ficaram sem uma referência também no feminino, né? Eles tinham uma referência, perderam esse ano, então ficou uma equipe muito mais parecida com a do masculino, nesse sentido, de ser uma equipe de clássicas, de estar sempre ali, mas faltar aquele a mais, né? A Nia, infelizmente, teve problema ali no Tour, mas poderia ter almejado ali uma beirada de pódio, pelo que andou nas últimas duas etapas. Mas sabe o que eu acho curioso? Talvez seja melhor eles ficarem como estão, principalmente no masculino, tá? Por quê? De repente você fala, não, beleza, vou pro mercado atrás de um líder de GC, vou trazer um Ayuso, vou trazer sei lá, qualquer um desses que esteja disponível. Você quebra a cultura da equipe, que foi o que aconteceu com o Remco virando GC numa Quick Step. Você perde a identidade.
E aí não faz muito sentido, porque a equipe dentro da volta tem que trabalhar para o GC e para o sprinter ao mesmo tempo, ou sabe, ou para a vitória de etapa e para o cara que vai para a GC. Então complica bastante. Então acho que uma das coisas que a Trek faz muito bem, além desse ponto interno que o Nico está falando, de dosar o que é científico, o que é profissional, corporativo e o que é humano, é ter uma identidade. Né? Isso acho que não tem muito o que a gente discordar, assim. E olha que nem tudo deu certo, que eles trouxeram o Lennart Kammer esse ano, que poderia ajudar muito e não virou, o Theo Guggenhardt também não conseguiu virar, eles ainda têm algumas peças que não engrenaram nessa equipe, que poderia estar até ainda um ponto acima do que eles estão, e quando a gente fala aqui do feminino, também é legal a gestão com as mulheres que engravidaram, com a própria Lizzie Dynan, com a Ellen Van Dijk, que voltaram e agora aposentaram de novo, né? A questão dos salários, a questão até da identidade da equipe como uma coisa só, né? É uma coisa bem interessante o que eles vêm construindo, e a relação como eles administraram o ruído Milan-Pedersen no Tour de France, né? Tipo, você não viu uma declaração do Pedersen que você falou assim, pô, isso aqui foi mais nervoso, isso aqui foi azedo, isso aqui, cara, beleza, sabe assim, você via o Milan nervoso, porque o Milan queria ganhar, porque ele sabia que o time mudou o titular do projeto há 5 anos para ele poder ir pro Tour de France. Mas não via o contrário, né? Assim, isso também foi bonito. E, enfim, acho que a gente tem... já falamos bastante aqui dos caras. Já deu muita moral pros caras. Etapa que nós querem ver. Ixi, peguei todo mundo de surpresa. Eu acho que o Angliru é uma coisa que sempre vale. O Angliru, né? É mítico, né? E aí depois vai depender do desenrolar como tiver o GC, a etapa da Bola do Mundo pode ser muito legal, ou pode ser já meio pum, se o DC já tiver definido. São várias na realidade, né? Mas sim, Angliru e Bola do Mundo. Eu acho que as sextas-feiras estão bem montadas. A primeira sexta-feira também, que é a etapa de Andorra, eu acho que vai ser legal, porque Andorra é um negócio... São umas subidas diferentes ali, umas pancadas, assim, umas inclinações altas que são interessantes. Aí a segunda sexta-feira do dia 5, que é a do Angliru. Mas eu ia esperar que vocês falassem sábado e domingo, porque eu vou estar lá, gente. Poxa, assim vocês me decepcionaram. Não, brincadeira. Eu não vou te assistir, Ana. Ninguém tá tão ansioso assim. Aliás, não sei, porque eu vou estar no Renew. Também não sei, né? Acho que eu vou te largar nessa. Vamos ver se dá tempo de... Não, os horários são diferentes, justamente para não coincidir. Eu acho que sim. Eu vou ter que... Zoeira, gente. Mas, as etapas de sexta-feira estão imperdíveis, e aí a do Bola do Mundo é no sábado, o último sábado da Volta à Espanha. Então, essas aí vocês já coloquem na agenda de vocês. E a gente ainda tem sorte que o feriado, né, de 7 de setembro, ainda facilita pra gente. Igual o dia da queda da Bastilha foi feriado para os franceses assistirem a etapa na segunda-feira. Pra gente, acontece agora na Volta à Espanha, né, que tem uma etapa ondulada aí no dia 7 de setembro. A Veiga. Mas aí vai ser domingo. Não, 7 de setembro é domingo, não é segunda. Ixi. É feriado / domingo. Vamos estar aqui no radio, não vai ter jeito. Ainda tem isso, a gente ainda trabalha no domingo e feriado. Não vai ter escapatória. Mas eu acho que a gente tem aí boas expectativas. Eu ainda tenho um pouquinho assim, ainda tô com medo do Vingegaard deixar essa prova chata. Porque é um cara numa grande equipe com um talento um pouco acima dos outros. Pode acontecer. Mas tirando isso, a minha expectativa é boa para essa Volta à Espanha. Eu acho que a gente vai ter uma prova muito legal. Acabei entregando quem que eu acho que vai ganhar, né? Porque eu acho que vai ganhar o Vingegaard. E acho que e não seria de todo ruim para a história, porque é um grande nome vencendo uma prova dessa, e é um grande nome recobrando a confiança, porque depois de 2 cacetadas, né, no Tour de France, ele precisa ter a motivação necessária para voltar lá e para encarar o Pogacar o ano que vem, seja qual calendário eles montarem. Então pode ser bom que ele consiga vencer, né, essa Volta à Espanha também. E aí tem o Mads Pérez. Eu não consigo saber assim quem vai ser o azarão, assim, quem que vai ser o jovem que vai... O Castrillo do ano passado, quem que vai ser esse cara. Eu não tenho esse feeling aqui nesse finalzinho do podcast para trazer. Não sei se vocês têm aí essa aposta de quem pode ser o cara que pode usar a Volta para se consagrar esse ano.
Pensando em equipe pequena ou pensando em qualquer uma? Em qualquer uma, sei lá. Não tenho. Cara, eu queria muito que o Tiberi conseguisse finalmente entregar um resultado de GC, sabe? Um pódio de GC eu consideraria que por o Tiberi seria isso, sabe? Seria se posicionar definitivamente ali como um futuro contender, assim. Ele ou o Pellizzari, eu acho que são os dois aí que eu gostaria de ver na briga do pódio de GC fazendo diferença. É claro, é aquilo que a gente está falando, o AE e Visma estão num nível tão acima que elas poderiam tranquilamente fechar o pódio com Vingegaard, Kuss, Jorgensen, Almeida, Ayuso, é penca de gente. Mas se a gente conseguisse ver Pellizzari ou Tiberi de fato brigando por esse pódio, eu acho que seria uma revelação. Acho que mais do que, sei lá, claro, foi sensacional ver o Castilho vencer a etapa e conseguindo um contrato bom para esse ano, mas acho que a gente está carente de ver futuros nomes de GC assim aparecendo. Legal. Você tem, Nicolas, o que você acha do Javier Romo? Depois que ele ficou fora do Tour lá pela preparação? O Romo ficou doente, teve um overtraining depois do início da temporada, né? Ele começou muito forte. Então, não. Eu falei com ele Onde foi? Em Ordícia. E ele já cantou que não. Porque ele não. Desde que. Ele começou a temporada muito forte, mas depois já não conseguiu seguir encontrando bem e tal. Identificaram um pequeno overtraining, levantou o pé, voltou, mas não acho que é um cara, pelo menos das palavras dele, não espera disputar GC. Talvez buscar etapas, obviamente, mas não vai com essa intenção, pelo menos. E dos garotos das equipes continentais, essa é uma dica pro Velogames, Nicolas. Carro Rural, Burgos. Cara, a Carra tem uma equipe legal. Silva tá andando muito bem, né? Logo você tem um nome que pode ser curioso para ver o quanto ele vai fazer aí de GC. É Balderstone, Abel, que tem números realmente fantásticos, subindo, ganhou, por exemplo, Terras de Lebre no ano passado e tem feito bons resultados, então legal. Vamos ver como que ele vai fazer. Acredito que seja o nome da Carra que vá mais, né, olhar o GC, mas obviamente não é um cara que, né, a gente tem que jogar em realidade. Burgos, como falou, né, eles têm uma equipe legal, eles perderam José Manuel Dias, que é talvez o líder deles. Sim. Caiu na volta a Burgos e fraturou a clavícula, então fica um pouco aí também para buscar etapas, para aparecer em fugas, tentar uma camisa, aí como falou, né, tanto o Fagundes, Tumil, Aparício, também é um nome bom, para buscar Carlos Garcia Perna, que andou muito bem Carlos andou muito bem na volta a Burgos, irmão do Raul Garcia Perna, que corre com a Arkea, a gente viu ele muito bem também, o irmão, né, no Tour de France. Mas, de novo, em princípio, nenhum nome para derrapar e aparecer aí muito fora disso aí. E a Arkea está no 4. Se despede, né? Última grande volta da Arkea, né? Última grande. Sai por cima, ganha uma etapa? É um bom time. Eu acho que é um bom time. É para despedir bem, assim, eu acho. Tem uns caras bons aí. O próprio Cristian Rodrigues que andou bem ano passado. Cristian Rodrigues, Leandro Luzet, Alessandro Ferre, Luiz Roland, Pierre Thierry, Jente Birmans e o Gurnalek, que também andou muito bem. Esse Pierre Thierry, ele foi desclassificado do Tour da Polônia. O cara trabalhou igual um maluco para levar o Verre na fuga, para embalar o Verre na fuga. E aí a câmera foca nele, assim, ele tá com o braço apoiado no guidão, com a mão no manete. E aí a posição irregular ali em cima da bicicleta. O bacana falou na hora assim: ih, rapaz, tá na posição errada. Não deu outro, o cara foi desclassificado. Não deram nem multa. Tiraram o cara da prova. Deu mó dó, porque ele foi. Não foi pra ele, entendeu? Ele não tava fazendo uma posição ilegal pra benefício próprio. Ele foi querer ajudar o companheiro. Enfim. Mas ganhou a vaga, tá aí, tá na prova, vai correr. Né, uma grande volta na carreira também.
Senhores, dito isso, que a prova comece, né? Sabadão, estamos ligados. Já tem horário, Ana, para esse sábado a prova? 9h45. 9h45 da manhã, todo mundo ligado no Disney Plus. Tomara que passe, né? No Disney sem ser... ESPN 3 e Disney Plus, a partir das 9h45 no sábado e a partir das 10 da manhã no domingo. Muito bem. E a você que está assistindo a gente até aqui, ouvindo a gente até aqui, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Claro, aos domingos, ao Radio dedicando também seu espaço a contar aí sim o que aconteceu de fato nessa volta à Espanha. Ana, vai dar Vindigar, é isso? Ah, vai. Ô, Nicolas, fala que vai dar Vindigar, vai. Não te peço nada, faz tempo. Não fez nada. Vamos secar o cara, velho. Quem sabe ele não cai aí na terceira semana? Não sei de nada. O Vinhar tá bom. merecendo, vai. Ele tá muito esforçadinho. Não, ele merece, ele merece. Futebol, Eu tô brincando porque o Nicolas é pé frio. Pegou fama, na verdade, não é pé frio, Fala pegou Yusso, fama. Nico. Fala Yusso. Não é nem pé frio, né? É comprovado cientificamente. Já não é nem. É estatístico. Mas o Lando agora vai, Nicolas. O Lando agora vai. Não, é bom que eu falei o pelotão inteiro, então. Tá todo mundo em pé de vontade. Balderstone abandonando no primeiro final de semana. Brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Não vamos fazer isso com o garoto. Senhores, muito obrigado. Um grande prazer ter vocês aqui de novo nesse Gregário Cycling especial La Vuelta 2025. A gente se encontra em breve no Radio e, claro, às sextas-feiras com mais um podcast. Valeu!